oficialmente ao quarto estudo do cérebro e a inteligência emocional, um livro do Daniel Goleman, um dos maiores pesquisadores de inteligência emocional no mundo inteiro. Então, uma referência aí para nós da atitude emocional, que fazemos uma série de trabalhos, de cursos, processos de coaching, processo terapêutico com pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Então, já estamos em mais de 20 países, né? Atuamos em mais de 20 países e eu tenho certeza que a gente vai poder discutir de uma forma muito positiva sobre a capacidade criativa que o nosso cérebro tem, tá? Então sejam muito bem-vindos, eu adoro estar aqui com vocês. Depois compartilhem com os amigos de vocês, sigam a gente nas outras mídias. Nós estamos no Instagram, Snapchat, Facebook, Atitude Emocional, Escola de Felicidade Oficial e Atitude nas Finanças. Formamos o grupo Atitude Emocional, tá bom? Então, gente, vamos lá. Para começar, né, primeiro algumas regrinhas. Eu leio trechos e discuto com vocês, faço algumas perguntas para vocês irem interagindo. No final, eu abro uns minutinhos para vocês fazerem algumas perguntas, tá? Vocês podem interagir aqui e na medida que eu consigo acompanhar, vou interagindo com vocês também, ok? Então, gente, vamos lá. No capítulo anterior, só para a gente dar uma retomada, a gente falou sobre o estado cerebral certo para cada função. Então falamos sobre raiva, falamos sobre estado de humor e o desafio que eu deixei para vocês é de vocês refletirem se vocês são criativos, né? Será que vocês são criativos? Vocês usam a capacidade de criação, de espontaneidade, de pensar em respostas diferentes para a solução dos problemas de vocês? Hoje eu estava falando com uma cliente que é lá de Belo Horizonte, né? E aí perguntei para ela como é que tá a tua capacidade criativa para você conseguir se desenvolver, né? Como é que tá a sua capacidade criativa para você alcançar um objetivo? Então, quando a gente quer alcançar alguma coisa na nossa vida, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de criar novas respostas. Isso é super importante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, ó, cérebro direito é bom, cérebro esquerdo é mau. É a primeira afirmação do capítulo que o Daniel Goleman coloca. Essa crença sobre criatividade e os hemisférios direito e esquerdo do cérebro data dos anos 70 e reflete uma parte muito desatualizada de neuromitologia. Então, o que é neuromitologia? Ao longo dos anos, né, como a neurociência é uma pesquisa ainda muito recente, né, as pessoas foram criando alguns mitos, como a gente só usa 10% do nosso cérebro, isso não existe. A gente usa o cérebro inteiro. A questão é que ele pode ser melhor desenvolvido. E muitas vezes a gente não desenvolve e passa essa sensação de que a gente desenvolve, né, de que a gente usa 10% do nosso cérebro. E aí ele fala assim, ó. O novo entendimento sobre os hemisférios esquerdo e direito é mais específico à topografia do cérebro, no que diz respeito a esquerdo versus direito. Você está se referindo ao anterior esquerdo, médio esquerdo ou posterior esquerdo? Então, assim, quando ele faz essas perguntas, o que ele está dizendo? Que essa divisão de direito e esquerda, ela está caindo por terra, né, de dominante e não dominante, porque a gente está começando a entender nas pesquisas, né, que um se comunica com o outro, um lado se comunica com o outro. E essa comunicação, essa inter-relação entre os hemisférios acaba fazendo o quê? Né? Acaba fazendo que a gente consiga ampliar a nossa capacidade de desenvolvimento, porque não tem mais cérebro direito ou cérebro esquerdo. Tá? Isso é super importante de vocês refletirem. E aí ele diz assim: atualmente entendemos que no que diz respeito à criatividade não é simplesmente direito e esquerdo, também é acima e abaixo, é o cérebro inteiro, que é o que eu acabei de falar para vocês. Aqui é importante compreender uma diferença estrutural entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito tem mais conexões neurais, tanto nele mesmo quanto por todo o cérebro. Tem fortes ligações com centros emocionais, como a amígdala e as regiões subcorticais por todas as partes inferiores do cérebro. Se vocês já assistiram, né, os episódios anteriores, os estudos anteriores, vocês já viram, né, que o quê? Que a nossa parte subcortical é responsável pelas nossas partes emocionais. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o hemisfério direito, ele tem mais conexões com a parte emocional. Então, ele resgata mais essa parte intuitiva, né? Essa parte mais leve, mais, né? Que tem um fluxo mais natural. Deixa eu só ligar a luz aqui, gente.
Aí, acho que vai melhorar. Pronto. Então, ele faz mais contato com isso. Isso quer dizer o quê? Que como nós ficamos mais em contato, o nosso lado direito, o hemisfério direito, fica mais em contato com a parte subcortical emocional, naturalmente essa parte usa mais o poder de criatividade, tá? E aí ele diz assim, o lado esquerdo, de longe, tem bem menos conexões nele mesmo, e além dele, com o resto do cérebro. O hemisfério esquerdo é feito de colunas verticais empilhadas de forma organizada, o que permite a clara diferenciação de funções mentais separadas, mas menor integração dessas funções. Então, ó, olha aqui a diferença que ele faz, tá vendo? Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então, o hemisfério direito, ele é mais conectado com a nossa parte emocional e, por isso, mais criativo. O hemisfério esquerdo, ele é menos conectado. Então, aparentemente, para a criatividade, ele parece mais inativo. Então, isso é importante da gente entender. O cérebro criativo não é apenas o cérebro direito, ele envolve o cérebro inteiro, esquerdo, direito, acima e abaixo. Conforme o estado do cérebro criativo, acessa uma extensa rede de conexões. Vamos ver como isso se delineia através do pensamento dominante sobre criatividade. Então, talvez você já tenha ouvido falar de um modelo clássico dos 4 estágios de criatividade. Então, ó, vamos entender esse modelo clássico que é importante. E observem se vocês fazem essas etapas para serem criativos, tá? Então, a gente tem o primeiro passo. Você define e enquadra o problema. Muita gente diz que um dos sinais dos gênios numa área é a capacidade de ver problemas e desafios e fazer perguntas que mais ninguém faz. Ele está dizendo isso aqui. Então, um primeiro passo quando você é criativo é enxergar o problema de uma forma clara. Então, quando vocês enxergam o problema de vocês enxergam de forma clara ou vocês enxergam de forma complexa? Compartilhem comigo aqui quais são os problemas que vocês deveriam usar mais a criatividade de vocês nesse momento. Fala aqui pra mim na live. Quais são os problemas? Complexa e problemática, geralmente a gente dá uma supervalorizada nos problemas, né? Trabalho, na minha tese de doutorado não está clara. Procrastinação. Tá vendo, gente? A gente não consegue nem clarear o problema, né? Mas vamos lá. O que é clarear o problema? Então, procrastinar. O que você procrastina? Carreira. Qual que é o problema de carreira? Então, assim, comecem a investigar, né, o processo de desenvolvimento de vocês, tá? Então, o primeiro passo é definir e enquadrar o problema. O segundo passo, mergulhe, cave fundo, reúna ideias, dados, informações, qualquer coisa que vá ajudá-los. Normalmente, por que a gente não é criativo? Porque a gente para aqui, né? Na hora de buscar informação para resolver os problemas e ser criativos, a gente estaciona. Eu vejo muito isso nos processos de coaching. Então, quando a gente propõe, vamos fazer uma pesquisa de campo, a gente precisa incentivar muito e mesmo incentivando, tem uma trava, né, que é a dificuldade mesmo de usar a criatividade para solucionar um problema. Isso é super importante, tá? E aí a gente vai para a terceira fase, né, que é simplesmente relaxar. Olha só o que ele está falando. As melhores ideias surgem enquanto você está tomando um longo banho no chuveiro, fazendo uma caminhada ou de férias. Aqui, o autodomínio vem em saber quando relaxar e em saber que você precisa relaxar. Então, depois que você clareou o problema, olha só, já é uma técnica de criatividade e mesmo assim, essa daqui é um método clássico. Então, já tem um método melhor que ele vai falar mais pra frente. Clareou o problema, pensou, levantou um monte de dados que você precisa para resolver esse problema, a gente vai para a terceira fase, que é relaxar. Entrar no que a gente chama no psicodrama de campo relaxado, que é quando a gente tem um fluxo da espontaneidade natural, quando a gente não tem tensão, quer dizer, regras, conservas culturais, crenças que prendem a gente de encontrar novas respostas, porque a criatividade, ela é a capacidade de criar novas respostas, certo? E aí, gente, vai para o último estágio, que é a execução.
Então, muitas ideias, ele está dizendo aqui, ó, muitas ideias brilhantes dão errado aqui, porque não são bem implementadas, né? Quer dizer, a gente esquece da capacidade de implementação que a gente precisa quando a gente tem uma ideia em campo relaxado. Porque quando a gente está em campo relaxado, a gente é capaz de imaginar um monte de coisa. E aí é preciso condensar isso para transformar em execução, tá? Então, né, ele fala aqui mais para frente. Este modelo é rigoroso até certo ponto, mas a vida não é tão simples assim. Descobrir que as pessoas cujas profissões exigem um fluxo de insights criativos têm um relacionamento mais complicado com a criatividade do que o sugerido por um modelo organizado de 4 estágios. Então, quer dizer, é uma estratégia ser criativo dessa forma? É uma estratégia, mas nem sempre os problemas que nós temos, né, eles são resolvidos dessa forma, então a gente precisa ampliar. Tá? E aí ele fala assim, George Lucas, por exemplo, diz que quando tem de escrever ou revisar um roteiro, ele vai para um chalé atrás da sua casa e apenas escreve. Será que simplesmente se deixa entrar num devaneio e fica olhando o que chega até ele? Não. Tenho de me manter trabalhando o tempo todo. É assim que um gênio criativo trabalha, mas suspeito que ele tenha circuitos criativos singularmente fluentes, né? Que o Daniel Goleman está dizendo que ele acredita que algumas pessoas têm conexões diferentes das pessoas em geral, tá? Então, o que a gente aprende nesse capítulo aqui, gente, até o momento? Que você pode utilizar a sua criatividade, mas percebe o que o Lucas fala, né? O George Lucas fala, que ele se mantém trabalhando o tempo todo. E hoje em dia, uma das coisas que eu mais recebo de reclamação nos processos de coaching, minha equipe inteira, é a famosa procrastinação. Zora, eu procrastino muito, eu adio, eu mudo, eu perco foco. Pensando nisso, tem 2 opções. Primeiro, falta de propósito. A gente só procrastina quando a gente não está alinhado com o propósito, com o que a gente quer alcançar, tá? Segundo, a gente preparou um curso na Atitude Store só para você trabalhar a procrastinação. Então vai lá, atitudestore.com/procrastinação. E aí vocês vão entender os motivos que fazem vocês procrastinarem. Porque se a gente for na dica do Lucas, né, do George Lucas, e tem que trabalhar o tempo todo, não adianta ficar adiando, gente. Quanto mais você adia, pior fica. Então a criatividade, ela tá na nossa capacidade de pegar e fazer o que tem que ser feito, tá? Então, já dei um exemplo. Aí o Goleman fala assim, o segundo gênio criativo com quem falei sobre isso foi o compositor Phil Glass. É um dos compositores contemporâneos mais famosos do mundo. E eu perguntei, quando você tem as suas ideias criativas? E a sua resposta o surpreendeu. O Phil falou assim, sei exatamente quando elas vão surgir, entre as 11 e as 3 da tarde. Olha isso, é quando trabalho nas minhas composições novas. Mais comum, no entanto, pode ser uma terceira pessoa criativa com quem ele conversou. Adrienne Weiss, ela diz assim, uma mulher que trabalha na criação e reformulação de marcas. Ela foi encarregada de ajudar a renomear a marca de Robbins, uma cadeia global de lojas de sorvete, incluindo uma criação de um novo logotipo. E ela se perguntou, bom, o que temos aqui? A Baskin-Robbins é famosa por seus 31 sabores. Como vamos transformar isso em algo novo e inconfundível? Pensar sobre isso levou a simplesmente lugar nenhum. Então, uma noite, enquanto dormia, acordou no meio de um sonho em que viu o nome Baskin-Robbins destacado nas curvas do B de Baskin, estava um 3. E na perna do R estava um 1. Isso era 31, o número dos seus sabores. Se você olhar para o novo logotipo da Baskin-Robbins, verá que o 31 se destaca no meio do B e do R. Depois vocês dão um Google para vocês conferirem. E isso ele veio num sonho, tá? E aí tem uma informação muito importante que é um outro mito na neurociência. As pessoas acham que o nosso cérebro descansa quando a gente dorme. E a hora do sono é a hora que a gente mais produz mentalmente. É a hora que a gente processa as informações, é a hora que a gente armazena, é a hora que a gente organiza, é a hora que a gente deixa ele mais ativado para a produção do sonho. Então a hora do sono é a hora que o nosso cérebro mais produz. E as pessoas acham que é durante o dia, né? E aí ele fala assim, estudos cerebrais sobre criatividade revelam que acontece no momento da luz, né? Da lâmpada, do insight, sabe? Nossa,
Sabe essa sensação quando a gente descobre alguma coisa e fala, meu Deus, isso vai resolver meu problema? Isso é criatividade. Quando temos uma ideia repentina. Se você medir as ondas de um eletroencefalograma durante um momento criativo, a atividade gama muito elevada que surge 300 milissegundos antes da resposta chegar até nós, tá? E aí ele vai indicando, essa atividade indica uma ligação entre neurônios. Por que é importante aprender tudo isso, Zora? Porque quando a gente entende como é que o nosso cérebro funciona, né, é como se a gente se dispusesse a praticá-lo mais, a exercitá-lo mais. E isso é muito importante. Né? Olha só o que ele fala aqui mais pra frente. Essa atividade intensificada concentra-se na área temporal, um centro na lateral do neocórtex direito. Essa é a mesma área do cérebro que interpreta metáforas, entende as piadas. Ela entende a linguagem do inconsciente, o que Freud chamava de processo primário. A linguagem dos poemas, da arte e dos mitos. É a lógica dos sonhos, na qual tudo acontece e o impossível é possível. Então, gente, é muito importante que vocês reflitam sobre isso. A criatividade, ela tá no pontinho de interrogação, ela tá na reflexão, ela tá na subjetividade. E hoje em dia a gente vive um mundo muito concreto. Eu estava falando isso com um cliente anterior, né? O quanto a gente vive um mundo concreto, um mundo preto e branco, um mundo Excel, como a psicoletícia disse, e a gente precisa viver um mundo com mais paixão, com mais aventura, com mais amor, com mais leveza, com mais reflexão, porque são esses pontos, são esses sentimentos que vão fazer a gente ampliar a nossa capacidade de criar novas respostas para os nossos desafios. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Conseguem conectar isso com o dia a dia de vocês? Conseguem? Pelo tanto de coração que tá subindo, eu acho que sim, né? Então, gente, olha só o que ele fala mais pra frente. Qual é a melhor maneira de mobilizar essa capacidade no nosso cérebro, né? Essa capacidade de criatividade. É... O Rivaldo tá perguntando por que eu acho que tanta gente dá muita importância à arte. Porque a arte está ligada com a subjetividade. E o ser humano, ele nasceu para o subjetivo. Né? Isso é super importante. Tá? E aí o Goleman fala assim, como é que a gente faz para encontrar criatividade no nosso cérebro? Primeiro, se concentrar intencionalmente no objetivo ou problema e depois relaxar para o terceiro estágio, se soltar. Né? E aí tem uma coisa muito importante, hoje em dia a gente não se solta, vocês já repararam? Então assim, no trabalho a gente fica tão rígido, tão tenso, que a gente não se solta para pensar criativamente. Então percebe que o ciclo são 3 fases, né? Primeiro, se concentrar intencionalmente, relaxar e se soltar. E aí ele fala assim, ó, a proposição inversa de se soltar, tentar forçar um insight, pode inadvertidamente sufocar o lampejo criativo. Se você está pensando e repensando sobre isso, talvez apenas fique mais tenso e não lhe ocorram novas maneiras de ver as coisas, muito menos um insight verdadeiramente criativo. Então, o que ele está querendo dizer é, você tem um problema para resolver, tem um problema de carreira. Isso nada mais é do que o que a gente faz no processo de coaching. Né? No coaching, qual que é o problema? Então, a gente se concentra no problema, daí a gente entra no campo relaxado, que é um campo de autoconhecimento, o que esse problema representa na minha vida, e a gente entra na parte do soltar, que é qual a expectativa que eu tenho, como poderia ser melhor, qual que é o melhor cenário dentro dessa situação, e a gente consegue expandir e encontrar as respostas. Em todos os clientes que a gente atende, esse é o movimento que a gente faz. É fácil fazer esse movimento? Lógico que não, né, gente? Se fosse fácil, o Daniel Goleman escreveu um livro sobre isso, né? Um capítulo sobre isso. Só que o nosso desafio é como lidar, né? Como equilibrar a facilidade com o que a gente realmente precisa. Isso é super importante, né? E aí ele fala assim, para passar para o estágio seguinte, simplesmente relaxe. Diferente do foco intenso de brigar com o problema de frente, o terceiro estágio é caracterizado por um elevado ritmo alfa, de devaneio e flutuação.
em que estamos mais receptivos a novas ideias. Isso prepara o cenário para as conexões inéditas que ocorrem durante o pico gama, né? Que é uma questão lá da neurociência. Então, gente, o que é importante aqui? A gente observar, muita gente fala assim, poxa, Zora, às vezes eu penso num problema e aí eu vou treinar. E quando eu treino, a resposta vem. Por quê? Porque você canaliza sua energia para outra área e você solta. Você relaxa e solta. E ele fala assim, ó, em momentos de insights criativos e espontâneos e inesperados, parecem vir de lugar nenhum. Mas podemos partir do pressuposto que ocorreu o mesmo processo, no qual houve algum grau de envolvimento num problema criativo e depois, durante o tempo ocioso, os circuitos neurais fazem associações e conexões inéditas. Porque você deixou o teu cérebro trabalhando naquilo. Mesmo quando os insights criativos parecem surgir por si só, o cérebro pode estar atravessando os mesmos processos que durante os 3 estágios clássicos anteriores. Tá? Tudo bem, gente? Até aqui? E aí ele fala assim mais pra frente. Quando essa ideia criativa aparece, é quase certo que o cérebro passou por esse mesmo pico elevado de atividade que foi encontrado no laboratório. Né? Depois, aquele 4º estágio, a implementação, porque de nada adianta, né, gente? Tive uma super ideia de como resolver meu problema. E aí, como é que eu faço para colocar em prática? Muita gente procura os processos de coaching, de desenvolvimento e os cursos na atitude emocional por conta disso. Porque até tem as ideias, mas não sabe como estruturar para colocar em prática. E aí a gente vai organizar mentalmente para isso. Olha só o que o Goleman está falando aqui. Né? Depois há aquele 4º estágio, a implementação, no qual uma boa ideia se afundará ou nadará. Lembro-me de conversar com o diretor de um enorme laboratório de pesquisa. Tinha cerca de 4.000 cientistas e engenheiros trabalhando para ele. Ele me disse, temos uma regra quanto ao insight criativo. Se alguém oferece uma ideia inédita, em vez de a próxima pessoa falar, abatê-la, o que acontece frequentemente na vida organizacional, então alguém dá uma ideia e o outro bate na ideia, achando que a dele vai prevalecer. A pessoa seguinte que falar tem de ser um advogado dos anjos, alguém que vai dizer, essa é uma boa ideia e o motivo é esse. Então é validar as ideias das pessoas. O que ele está dizendo aqui? Que quando a gente valida as ideias das pessoas, a gente também está estimulando a nossa criatividade. Porque a gente não consome a nossa energia confrontando a ideia do outro. E aí, para fechar, ele fala assim, as ideias criativas são como um frágil botão de flor. Têm de ser nutridas para que possam florescer. Então, gente, o desafio de criatividade que eu quero deixar para encerrar a live do estudo é foca a concentração no problema. A partir disso, relaxe, se solte, ideia e implementação. Esse é o grande desafio no contexto todo. Às vezes é difícil expor nossas ideias quando não temos espaço no trabalho. Concordo com você, Cris. Mais difícil ainda é quando a gente aceita que a gente não tem espaço no trabalho. Então, um desafio muito legal para criar espaços no trabalho é começar a falar, olha, temos um problema tal. Como vocês acham que a gente pode resolver? Porque você começa a trazer as pessoas para estimular a criatividade delas, ao invés de só aplicar a sua capacidade de criatividade. Então a gente abre, né? A gente abaixa a guarda e abre, porque isso que o Goleman falou é muito real no corporativo. Então numa reunião de brainstorm, por exemplo, as pessoas começam a dar ideias, mas logo as pessoas estão uma julgando as outras e vira aquela bagunça, né? E esse advogado dos anjos que poxa, a ideia de fulano é muito boa essa ideia, sabe por quê? E aí você vai lá e dá uma justificativa. A cultura, a gente da empresa, da família, dos nossos amigos, começa a mudar quando a gente muda. Esse é o grande insight aí, o exercício de criatividade para vocês. Fechado? Próximo estudo sobre autodomínio vai ser na semana que vem. Vou fazer mais um estudo ainda antes do carnaval. E eu espero vocês aqui na live. Convidem os amigos, compartilhem com todo mundo. Fechado? E agora eu vou abrir para perguntas, para vocês tirarem dúvidas. O que vocês gostariam de perguntar? Tem alguma pergunta? Sim, não? Acho que não, né? Todo mundo pensando aí em como utilizar a criatividade na própria vida. Então, gente,
Gostaria, como exercitar a criatividade? Cris, primeiro vamos praticar essa técnica aqui, tá? Porque o exercício da criatividade é isso que você falou mesmo, é exercitar. Então é focar no problema, entrar no estado relaxado, se soltar, deixar livre, e aí você vem o insight. A partir do insight tem a implementação. A gente não tem tanta dificuldade para pensar em ideia, tá? A gente tem mais dificuldade de implementar a ideia. Esse que é o ponto principal. A técnica mais recente é essa que eu acabei de falar. A criatividade pode ser usada para qualquer problema, qualquer área, tá? Porque os processos de coaching aqui na atitude emocional são para todas as áreas. E a gente usa muito criatividade e espontaneidade. Beleza, gente? Então, ó, um beijo para vocês, uma ótima semana. Espero que tenha contribuído aí para o desenvolvimento de vocês. Compartilhem aí nos grupos de WhatsApp. Vamos disseminar a nossa capacidade de influência positiva nas pessoas. E eu espero vocês no próximo estudo e nas outras mídias, tá bom? Um beijão, tchau!